A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui é o evangelista Vitor de Castro. Congrego na Santa Maria, na igreja pastoreada pelo pastor João Batista e pastora Lindinalva. Faço parte do ministério IEPBC, Igreja Evangélica Pentecostal Brasil para Cristo. Esta é a nossa leitura diária do livro de Esdras, do seu capítulo de número 10. E enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma grande congregação de homens, mulheres e crianças, pois o povo chorava grande choro. Então Zecanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: Nós temos transgredido contra o nosso Deus e casamos com mulheres estrangeiras dentre o povo da terra. Mas, no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os que delas são nascidos, conforme ao conselho do meu Senhor e dos que temem ao mandado do nosso Deus. E faça-se conforme a lei. Levanta-te, pois, porque te pertence este negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te e age. Então Esdras se levantou e ajuntou-se juntamente aos chefes dos sacerdotes e dos levitas, e a todo Israel, de que faria conforme a esta palavra, e eles juraram. E Esdras se levantou diante da casa de Deus, e entrou na câmara de Joanã, filho de Elisabe. E chegando lá não comeu pão e nem bebeu água, porque lamentava pela transgressão do cativeiro. E fizeram passar por pregão por Judá e Jerusalém a todos que vieram do cativeiro, para que se juntassem em Jerusalém, e todos que aquele em 3 dias não viesse, segundo o conselho dos príncipes e dos anciões, toda a sua fazenda se poria em interdito, e ele seria separado da congregação dos do cativeiro. Então todos os homens de Judá e Benjamim, em 3 dias, se ajuntaram em Jerusalém. Era o 9º mês ao 20 dia do mês. E todo o povo se assentou-se na praça da casa do nosso Deus, tremendo por este negócio e por causa das grandes chuvas. Então se levantou Esdras, o sacerdote, e disse-lhes: Vós tendes transgredido e casastes com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor, o Deus de vossos pais, e fazei a sua vontade, e apartai-vos dos povos das terras e das mulheres estrangeiras. E respondeu toda a congregação, e disse em voz alta: Assim seja, conforme a tua palavra nos convém fazer. Porém o povo é muito, e também é tempo de grandes chuvas, e não se pode estar aqui fora, nem é obra de de dois, porque somos muito os que transgredimos nesses negócios. Ora, ponham-se os nossos líderes, toda a congregação sobre este negócio, e todos os que em nossas cidades casaram com mulheres estrangeiras, venham em termos apontados, e com eles os anciões de toda a cidade, e os seus juízes, até que desviemos de nós o ardor da ira do nosso Deus por esta causa. Porém, somente Jonatas, filho de Azael, e Joséias, filho de Tíquiva, se opuseram a isto, e Mesulão e Sabetai, levita, os ajudaram. E assim o fizeram os que voltaram do cativeiro, e o sacerdote Esdras, e os homens, chefes dos pais, segundo a casa de seus pais. E todos os seus nomes foram apontados, e assentaram-se no 1º dia do 10º mês, para inquirirem neste negócio. E no 1º dia do mês, acabaram de tratar com todos os homens que casaram com mulheres estrangeiras, e acharam-se dos seus filhos os sacerdotes que casaram com mulheres estrangeiras, dos filhos de Jesuá, filho de Josadaque, e seus irmãos Masaéias, Eliezer, e Jaribe, e Gedalias. E deram as suas mãos, prometendo que despediriam das mulheres
achando-se culpados, ofereceram um carneiro do rebanho pelo seu delito. E dos filhos de Imer, Anani e Zebadias. E dos filhos de Arim, Maazéias, Elias, Semaías, Jeiel e Uzias. E dos filhos de Pazur, Elioenai, Maazéias, Ismael, Netanel, Josabade e Elaasa. Os levitas, Josabade, Simei, Quelaias, Petaías, Judá e Eliese. E dos cantores, Eliacibe, e dos porteiros, Salum, Telém e Uri. E de Israel, dos filhos de Parós, Ramias, Gesias, Malquias, Miamim, Eleazar, Malquias e Benaía. E dos filhos de Elão, Matanias, Zacarias, Jeiel, Abde, Jeremote e Elias. E dos filhos de Zatu, Elioenai, Eliacibe, Matanias, Jeremote, Zabade e Aziza. E dos filhos de Bebai, Joanã, Ananias, Zabai e Atlai. E dos filhos de Bani, Mesulão, Maluque, Adaías, Jazube, Seal e Jeremote. E dos filhos de Pat-Moabe, Adna, Quelau, Benaia, Mazéias, Matanias, Bezalel, Binui e Manassés. E dos filhos de Arim, Eliezer, Josias, Malquias, Semaías, Simeão, Benjamim, Maluque e Semarias. E dos filhos de Azum, Matenai, Matatá, Zabate, Elifelete, Jeremai, Manassés e Simei. E dos filhos de Bani, Maadai, Anrão e Uel, Benai, Bedias, Quelui, Vanias, Meremote, Eliacibe, Matanias, Matinai e Jazai, e Beni, Binui, Simei, e Selemias, Natã e Adaías, Maquinabdai, Sazai e Sarai, Azarel, Selemias e Semarias, Salum, Amarias e José. Dos filhos de Nebo, Jeiel, Matitias, Zabade, Zebna, Zadai, Joel e Benaia. Todos estes homens tomaram mulheres estrangeiras, e alguns deles tinham mulheres de quem tiveram filhos. Dentre isso, eu quero agora fazer um breve comentário acerca do capítulo 10 do livro de Esdras. É um momento crucial na narrativa bíblica, onde a comunidade jamaica liderada por Esdras enfrenta uma questão de casamento mistos com pessoas de nações estrangeiras. Aqui estão alguns tópicos, logo em seguinte, que eu vou dizer para vocês. Esdras, ele lidera o povo em uma confissão pública dos seus pecados, reconhecendo que os casamentos mistos eram contra a lei de Deus. O povo se reúne em grande número, chora e confessa os seus pecados, mostrando um forte sentimento de arrependimento. A proposta de separação. Zecanias, um dos líderes, ele vai propor para que todos que se casaram com as mulheres estrangeiras se separem delas e dos seus filhos, ao fim de cumprir a lei de Deus. Esta proposta é aceita pela Assembleia e logo é formado um comitê para supervisionar a separação. Durante o processo de implementação, Esdras convoca uma Assembleia Geral em Jerusalém, onde todos os homens judeus devem comparecer em 3 dias. Aqueles que não comparecerem terão seus bens confiscados e serão expulsos pela comunidade. A grande conclusão da reforma é que a lista dos que se casaram com mulheres estrangeiras é feita e o processo de separação é concluído. O capítulo termina com uma lista dos homens que tinham se casado com as mulheres estrangeiras e que comprometeram
a se separar delas. E um do grande papel de Esdras é que ele sempre foi um líder espiritual, reformador zeloso. Sua devoção à lei de Deus e sua liderança firme foram essenciais para conduzir o povo ao arrependimento. E esta foi uma ação correta. A confissão ela é pública e coletiva. É um elemento central deste capítulo, mostra a importância da responsabilidade comunitária e do arrependimento sincero. Então isto foi o que aconteceu no capítulo 10, aonde Esdras vai liderar e vai conduzir esse povo ao arrependimento verdadeiro. E muitos daqueles homens aceitaram e fizeram a vontade do nosso Deus. Então fique com esta palavra, fique com essa meditação. Eu tenho certeza que Deus ele tem algo melhor para você. Eu sei que Deus, através do arrependimento, se arrependendo você do seu pecado, Deus ele tem algo grande para fazer na sua vida. Então, um grande abraço e que Deus continue falando conosco.